Qual é a senha? Bem-vindo à Sociedade Paranormal. As portas foram abertas, bem-vindos! Agora você faz parte deste clã em busca de respostas para os mistérios da nossa raça. Eu sou o Bruno, seu anfitrião, e esta é a fita de número 31 do Sociedade Paranormal. E muito obrigado, gente. Comemoramos 6 meses. Pois é, na semana passada tivemos um episódio incrível, uma convenção maravilhosa, comemorando os nossos 6 meses de vida. Para quem falou que a gente não ia viver uma semana, hein? Muito obrigado mais uma vez a todos vocês que participaram e participam do Sociedade Paranormal todos os dias. Estamos com um novo layout, cara nova e nada melhor que uma convidada de peso para estrear essa nova fase do Sociedade Paranormal. E aí, já tem aquelas coisas de praxe, sabe o Instagram? O Sócio Paranormal? Corre lá, se inscreva, mande o Instagram para todo mundo, porque quanto mais seguidores no Instagram, mais convidados incríveis como a de hoje a gente consegue. Tá no Spotify? As 5 estrelas, gente, é fundamental e necessária para o Sociedade Paranormal continuar existindo. E os nossos episódios de praxe aqui no YouTube também de graça para você compartilhar, escutar e mandar para quem você gosta. Bom, agora sem mais delongas, ela. Ai, gente, que emoção! É um tema que eu amo e que eu queria muito, muito, muito falar, porque eu acho que é um tema que está enraizado dentro da minha pessoa. Eu tenho certeza que vai estar dentro da sua também. Aqui, ela, Fernanda Roosevelt. Eu acho que eu falei certo. Eu acho que ela vai me corrigir, mas eu falei certo. Terapeuta espiritualista, atriz e médium espírita. Que a gente vai bater um papo incrível hoje, falando sobre vidas passadas, reencarnação e muito mais. Boa noite, Fernanda. Boa noite. Boa noite, muito grata pelo convite, viu? Parabéns pela nova roupagem, pela nova fase, parabéns pela prosperidade, já que está alcançando todo esse programa de vocês. E muito grata pelo convite. Olha, você acertou muito bem meu nome, tá? Falei certinho, Falou. Não, que tem uma pronúncia aberta que você falou, né? Como é, Fernanda? Roosevelt. Gente, é chique demais, né? Olha que coisa maravilhosa. Fernanda, gratidão por você ter liberado um pouquinho deste seu tempo para ajudar aqui a desmistificar um pouquinho os mistérios que a gente tem no nosso universo e na nossa sociedade. Muitas dúvidas serão respondidas hoje, eu tenho certeza. Mas antes da gente aprofundar, né, no nosso tema de hoje, a gente queria conhecer a Fernanda. Quem é a Fernanda? Eita! É difícil, nossa, né? É que eu sou uma pessoa que eu faço muitas coisas, assim, mas eu acho que numa definição profissional, num primeiro momento, eu me sinto muito artista. Eu acho que foi o mundo da arte que me chamou, que me preparou, e a arte, ela é o canal, acho que, assim, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Então, a arte foi a maneira que eu encontrei de me comunicar com as pessoas, no primeiro momento, para falar sobre a espiritualidade. Então, quando eu comecei escrevendo poesias, quando tinha 17, 18 anos, ali eu lancei meu primeiro livro de poesias. Depois eu comecei a escrever romance. Depois eu fiz faculdade de letras. Eu fui fazer teatro e cinema no Rio de Janeiro. Eu fazia muito recital. E eu fui entrando nesse universo, parte literária, no mundo literário, parte do teatro. Depois, aqui em Santa Catarina, eu abri minha escola de cinema e de teatro, que é Arte em Cena, que trabalha voltado para a formação profissional mesmo, né, dos nossos alunos. E fiquei um bom tempo nisso. São 13 anos só dedicada nessa área. E depois disso, veio a pandemia que me derrubou, porque a gente não podia mais fazer nada. E a gente estava fechando as portas. Aí eu já tinha o canal no YouTube, que já abri o canal para falar de vidas passadas e espiritismo. E tinha minha peça. Nossa, eu tô te fazendo um resumo assim de vários anos, mas para tentar explicar. Eu faço tudo isso, assim, esse é meu universo, meu mundo, eu respiro espiritualidade e arte
24 horas do meu dia. Que delícia! E deixa eu te perguntar, Fernanda, quando você então viu ou se viu médium? Já na infância. Pequenininha? Pequena, assim. A primeira experiência vívida que eu tive foi quando nós recebemos uma amiga, que na verdade na época era uma amiga de família, mas hoje é minha mãe de coração, que todo mundo conhece por Mama, o nome dela é Yara. E ela foi visitar minha mãe na cidade que eu nasci, que é bem no interior de Santa Catarina. E eles fizeram uma sessão espírita. Apesar de eu vir de uma formação católica, formal, eu cresci no espiritismo desde cedo. E naquela ocasião eu vi um meu irmão, um irmão de sangue que tinha desencarnado antes de eu nascer, 5 anos antes de eu nascer. E eu vi ele na minha frente como se ele tivesse de carne e osso. Eu nunca esqueci do sorriso dele, a roupa que ele usava. E aquela sessão espírita, aquela sessão de conversa fraterna, que vem entidade, que vem para conversar, ali acho que abriu um caminho assim para mim. Eu vi a entidade que estava ali através da médium, vi o meu irmão, e dali em diante isso não parou não, viu? E como foi a sua busca, assim, por entendimento? Você teve ajuda nessa busca de entendimento, de visões? Porque a partir do momento que você vê alguém, né, que já não está mais entre nós, dá uma bagunçada na cabeça, né? Então, assim, você teve esse problema em buscar respostas, ou você já foi amparada desde pequenininha? Então, é diferente para mim. Eu tive uma confusão na adolescência por questões de vidas passadas, mas quanto à mediunidade eu nunca tive. Tanto que quando eu vi o meu irmão, eu sabia que eu não podia contar nada para ninguém, porque ninguém iria me entender, mesmo tratando-se de pessoas que lidavam com o espiritismo. Era como se eu tivesse que me preservar para algo além do meu entendimento. E ali, daquele momento em diante, eu nunca fui de abrir muito as portas do que eu via, do que eu sentia, com quem eu conversava, por exemplo, que eu conversava muito. Então, isso eu fiquei muito quieta por anos, até eu ter o meu dilema na adolescência, que foi o que me trouxe confusão e que desencadeou todo esse processo que antes eu estava te falando, voltado ao teatro, voltado ao livro, foi o que fez eu escrever, fez eu me encontrar também na vida como pessoa e o que eu queria para mim. Mas foi ali. A mediunidade para mim, eu nunca duvidei. Eu nem sequer cogitei, nossa, será que existe reencarnação? Será que existe espírito? Será que eu sabia que existia. Eu, de criança, eu tinha 5 anos nessa ocasião, eu já sabia que isso era normal. Então eu acho que eu tinha um preparo espiritual para lidar com isso. O que eu precisei foi de um preparo para lidar com a minha memória de vida passada. Esse foi o problema depois. Ai, meu Deus, é o assunto que me pega. Vidas passadas. Eu tô aqui arrepiando desde a hora que você começou a falar. Porque eu acho que ninguém, assim, é algo que é algo que é o meu segredo, sabe? Assim, particular. Mas eu tenho muita ligação com vidas passadas. Então, assim, se é filme, novela, eu vou gostar. De alguma forma eu vou gostar, porque ali eu vou absorver um pouquinho desse conhecimento. Assim, é mesmo o meu fascínio, porque eu acho que a gente vai muito mais além do que essa casca que estamos hoje, né? A gente não é novo no universo. Então, vamos começar, gente, porque agora é hora da gente aprender, mas antes a gente precisa entender algumas coisas. Lá no início você falou que você viu o seu irmão que já havia passado pelo desencarne, né? Para quem não conhece, o desencarne é a morte. É isso. O desencarne é a morte. Então, gente, toda vez que a Fernanda falar desencarne, pode saber que é a morte da pessoa. A gente já vai explicando aqui. E aí, a gente então passa, quando a gente fala sobre vidas passadas, antes a gente precisa falar sobre reencarnação, né? O que seria a reencarnação? A reencarnação é um processo natural na evolução do espírito. Ela não precisa ser vista como um tabu, uma coisa muito difícil de entender, tanto quanto o processo de você lembrar do seu passado, ganhar uma consciência mais elevada. Eu acho que nos tempos de hoje, nós já temos uma maturidade espiritual, pelo menos para para certas pessoas que buscam esse entendimento, a gente já tem uma mente mais aberta de saber que temos mais existências ou de sentirmos isso dentro de nós de alguma maneira. Então a reencarnação, tentando conceituar,
ela é o processo evolutivo das nossas vidas. Vivemos, estamos num corpo pela primeira vez, todo mundo teve uma primeira vez na Terra em si, na carne. Houve um desencarne, ou seja, a morte do corpo físico. O espírito, ele continua no pós. Em algum momento ele vai sentir vontade de retornar, necessidade de retornar para a Terra. Então ele reencarna, e reencarna, e reencarna, cada um com um tempo, cada um com um ritmo, cada um com uma necessidade. Então a reencarnação é o processo natural da evolução do espírito através da carne, através da experiência material. E aí a regressão, então, entra, porque a regressão faz com que a gente se lembre ou sinta coisas de vidas que já não nos pertencem, nesse plano, né? Nesse momento, podemos dizer assim. Eu vou explicar de uma outra maneira. Por exemplo, assim, o processo da regressão, para mim, ele é um processo terapêutico, né, em que você vai lembrar de coisas, tanto desta vida quanto de outras. Por exemplo, você teve a sua infância, né, Bruno? Você tem a tua história, a tua infância, a tua adolescência. Você tem as coisas que você viveu nessas fases. Cada fase dessas, você teve uma maturidade, você teve um entendimento. Hoje, quando você olha para trás, com certeza você vai ver que, meu Deus, de repente você não gosta de comer tanto doce quanto você gostava naquela época. Você está diferente, você mudou, você não é mais o mesmo nesta vida. A mesma coisa se dá quando a gente olha para o espírito e olhar para as vidas anteriores desse espírito. Ele não é mais o mesmo. Ele mudou, ele amadureceu, ele entendeu e, sobretudo, que é o mais importante para mim, ele sensibilizou, porque nós viemos de uma natureza muito primitiva na nossa história. Lá atrás, alguns espíritos, alguns de nós, ou a maioria, enfim, isso é um pouco relativo na verdade, foi mais bruto, foi mais insensível, foi mais matéria. E ao longo das encarnações nós vamos sofrendo, e o sofrimento vai deixando a gente se tornar mais sensível a ponto de ter até mesmo empatia pelo próximo, compaixão, quando antigamente não se tinha. É um aprendizado. E nós estamos aqui para essa evolução, para este aprendizado. Então, quando a gente olha para trás, quando eu procuro resgatar isso nas pessoas, essa memória, é para que ela compreenda que o que acontece na vida dela pode ser ou não consequência do que aconteceu lá atrás, mas, sobretudo, para proporcionar àquela pessoa uma consciência espiritual maior, que saia também, ela tem que sair da ilha para enxergar a ilha. Então, por exemplo, você amplia, você começa a se entender mais como um ser espiritual numa experiência terrena, só que numa proporção maior, porque você tem mais consciência dos seus instintos, de onde você errou, de onde você tem mais chances de acertar, e tende a conseguir trabalhar isso melhor em você de uma maneira muito séria, muito educativa, para que você evolua mesmo, aprenda mais sobre si mesmo, sobretudo. E todos podem acessar, qualquer pessoa pode acessar uma vida passada, ou apenas algumas pessoas conseguem acessar? Eu gosto de quebrar um pouquinho o mito, porque esse acessar regressões, as vidas passadas, é só lembrar, tá? Ele é mais simples do que se pensa. Ele é um processo de memória mesmo. Agora, tem memórias que não devem ser despertadas. Então, por exemplo, se uma pessoa chega para mim com muita curiosidade de saber quem ela foi, o que aconteceu, eu posso tentar ajudar a esclarecer aquela pessoa, mas se eu sentir que ela não está preparada para lidar com o que aconteceu com ela, ou com quem ela foi, geralmente pessoas que têm tendências à maldade, essa pessoa eu me recuso, eu não vou tratar. Eu trato a terapia, mas eu não vou despertar aquela memória. Eu vou tentar educar o espírito por outro caminho, para que ele evolua de uma maneira que para ele vai ser mais sadia. Então, a verdade é que também, independente do meu trabalho, que é isso uma coisa que eu faço, vamos supor que a pessoa procure um outro terapeuta, ou tente fazer isso sozinho, né? Ninguém acessa a memória sua, ninguém acessa a sua vida passada se você não tiver uma permissão direta da espiritualidade. Então isso me deixa muito confortável. Apesar de eu enxergar as coisas, eu sei que aquela pessoa tem que ter uma permissão, senão ela não vai lembrar também. Ela vai acabar saindo, ela vai acabar desistindo, vai achar que isso é besteira, ou vai deixar isso pra frente. Porque tem pessoas que podem ser... você pode, por exemplo, despertar algo que está adormecido.
que pode ser uma tendência para o mal, uma tendência para uma vingança, uma tendência para alguém que pode ter um histórico de muitos assassinatos, por exemplo. Isso não se faz, entende? Ela não é mais aquela mesma pessoa, de fato. Ela já nasceu, está em outro corpo, ela tem outro nome, sobrenome, outro signo, ela tem outras influências, né, nesta vida. Porém, ela não está 100% mudada. Ela tem reflexos fortes ainda, como, por exemplo, essas pessoas que a gente vê, infelizmente. Essas notícias trágicas, como aconteceu aqui em Santa Catarina também, aconteceu em São Paulo, desses, como dizer assim, essas pessoas que são muito perturbadas, elas entraram nas escolas e mataram e fizeram o que fizeram. Os massacres, né? Os massacres, isso, essa palavra que eu buscava. Obrigada. Essas pessoas, ali elas estão com o instinto muito à flor da pele. Ao virem para a Terra, ao reencarnarem, o espírito ele falhou na missão, porque eles precisavam ter deixado isso bem adormecido. E eles não conseguiram. Então, qualquer gatilho, como um gatilho para a gente, pode despertar uma tristeza, uma memória da perda de alguém, ou de repente desperta uma ansiedade, ou alguma coisa assim, uma música que pode lembrar uma situação que você viveu, tipo coisa leve. Essas pessoas que estão com o instinto ainda muito à flor da pele, dependendo do que acontece na vida atual, desperta aquilo que está lá dentro. Só que como não foi muito abafado ainda, ele não conseguiu abafar, ele renasce nele aquele desejo de vingança, ele renasce aquela loucura. Então ele entra numa escola, ele entra no cinema, ele pode estar na rua, enfim, e massacrar outras pessoas, infelizmente. Nossa, faz muito sentido isso, muito. Eu não tinha parado para pensar nesse lado, faz muito sentido. E por exemplo, o guia espiritual, eu acho que, assim, eu acredito que todo mundo é orientado por um guia, né? Mesmo Exatamente. Não acreditando no guia, mesmo a pessoa estando em uma outra religião, não acreditando, o guia está ali em prol daquela pessoa. O mesmo guia espiritual que, por exemplo, eu tenho hoje, é o guia espiritual que eu tinha em outras vidas? Ou não, a gente muda de guia? Pode mudar de guia. O meu eu sei que é o mesmo. Aí de outras pessoas eu não sei, depende muito da missão, depende também se o guia de repente não desistiu, vamos supor que o guia, os nossos mentores, digamos assim, não no sentido de entidades, né, mas no sentido de tipo anjo da guarda, aquele protetor mesmo, ele também tem uma missão com ele mesmo, que às vezes a missão dele é com um determinado indivíduo numa encarnação e de repente ele pode precisar fazer outra coisa, ele tem uma necessidade. No mundo espiritual também existem seus avanços, não é só na Terra, né? A gente evolui em todos os mundos. As colônias, o plano espiritual, tudo aquilo que ainda nos é muito oculto, e a gente tem, na verdade, pouco conhecimento disso, ele vai evoluindo conforme a Terra também evolui. Tudo está muito unido, tudo está muito junto, e tudo está dentro de um certo padrão vibratório, né? Nós temos, por exemplo, colônias que estão mais próximas da Terra, tem outras colônias que estão mais distantes. Ou seja, quando a gente desencarna, conforme a nossa leveza, a gente vai para uma determinada morada. Como Cristo deixou dito, há muitas moradas na casa de meu Pai. Porque existem vários níveis. Os mais inferiores, o mais inferior, o mais condensado, que é a Terra, que é onde a nossa energia está ainda muito bruta. Então a nossa energia ela acaba se tornando matéria, digamos assim. E conforme a gente vai evoluindo, vamos ficando mais sensíveis, naturalmente vamos subindo mais. Eu costumo falar que é como um balão, né? Aquela coisa, quanto mais leve, mais sobe. Eu cheguei a brincar aqui algumas vezes em alguns episódios, e eu acho interessante eu fazer esse comentário aqui de novo, porque já me perguntaram assim, como surgiu Sociedade Paranormal? E eu tenho muita, e assim, às vezes eu falo assim, nós, muito obrigado, estamos muito felizes, né? E aí o pessoal tá assim, poxa, mas você é um só, o Bruno, tal, por que você fala estamos? E aí eu vou contar para você, eu acho que assim, muito legal você também saber que eu venho também do meio artístico. Eu era comunicador infantil, trabalhei com criança há muito tempo, cantava, era quase uma Xuxa. E aí lotava teatro com show, era terrível.
E aí chegou um ponto que eu não sabia o que fazer, porque eu comecei então a ver uma mediunidade que eu sabia que tinha, e ao mesmo tempo as pessoas falavam que não tinha, e aquilo a gente guarda pra gente, né? Então hoje eu costumo dizer que eu sou um médium solitário, aquele que vem buscando respostas. E eu sempre busquei respostas, eu sempre busquei o porquê que eu era isso, porquê que eu via fulano e ninguém via, porquê que eu conversava com ciclano e ninguém conversava, porquê que eu sabia das coisas antes de acontecer, né? E isso era muito assim. E eu sempre tive uma amiga, né, que eu chamo de amiga hoje, e eu não sei o nome, mas eu chamo de amiga desde que o mundo é mundo, desde que eu conheço por mim. E aí eu falei assim, gente, não existe, eu preciso fazer algo, eu sei que da mesma forma que eu tenho, né, essa dúvida, outras pessoas têm. Então, assim, da mesma forma que eu não sei sobre tal consciência ou tal vivência, outras pessoas não vão saber. E aí eu dormi e recebi o Sociedade Paranormal com nome, identidade, cor, temas a ser abordado, tudo por essa minha amiga, que eu acho que é minha guia, mas eu não sei, eu só chamo de amiga. E aí, e eu falo que o Sociedade é mais dela do que meu. Então, assim, quando não é para acontecer, não acontece. Eu já tive convidados que eu marquei, falei assim, não, vamos fazer. E um dia antes eu entrar numa rouquidão gigante, porque ela falou, você não vai entrevistar ele, que ainda não é a hora. E assim, só depois de eu desmarcar, a minha voz voltar. Então, assim, e aí logo, e isso eu falei no episódio passado, que foi dos nossos 6 meses, mas eu volto a dizer aqui que uma coisa sempre falaram pra mim, você quer falar sobre o paranormal? Não vai ter ninguém que vai querer falar pra você. Você é louco, não vai viver, esse podcast seu não vai durar uma semana. Quem é que vai querer falar sobre o paranormal? Falaram? Assim, você não vai conseguir pessoas pra falar com você. E aí eu dormi frustrado, isso foi no primeiro episódio. Eu dormi frustrado no dia, eu falei assim, meu Deus, meu podcast vai morrer com um episódio. Aí eu dormi, ela veio, voltou pra mim e falou assim, olha, os seus convidados você não vai buscar, vão chegar até você. E até hoje é assim, sabe? Até hoje passou aqui no nossa sociedade apenas pessoas que realmente ela falou assim, é a hora de você contar essa vivência. Por isso que eu quase não falo, eu deixo vocês falarem. E agora eu tô falando demais, vamos voltar aqui ao nosso contexto, mas era só mesmo para falar isso, porque assim, eu acho necessário falar isso. Claro que então, não só eu quanto ela estamos muito felizes, né, pela sua presença aqui hoje. Acho que é por isso do motivo desse desabafo. Talvez ela queria que você soubesse que ela está muito feliz com você aqui hoje. Com certeza. Não, mas deixa eu comentar, por favor. Você fez uma sociedade com a espiritualidade através de sua mentora, foi isso, não foi? Ela criou sociedade. Ela criou. Eu só faço. Mas você aceitou, é seu trabalho também, né? Eu só tô aqui para colocar a mão na massa, porque ela fala assim, não, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre aquilo. Olha, eu acho melhor. E assim, vem, sabe? Quando vem aquela intuição, olha, nossa, vai ser legal. Assim, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre aquilo. Aí tem hora que eu falo assim, gente, mas a gente tá falando já muito desse tema, não, mas precisa falar mais. Pois então vamos. Precisa sim. Com certeza, isso é maravilhoso. Nossa, parabéns por você também ter ido em frente, sabe, Bruno? Porque muita gente tem um chamado espiritual para trabalhar de um jeito ou de outro, e todos nós temos uma função, uma utilidade para a espiritualidade. Sim. Você encontrou a sua. E você não negou. Parabéns. Eu tive um certo medo no início, né? Mas normal, né? é bem complicado. E quando a gente fala sobre a regressão, sobre tentar acessar vidas passadas, isso é um trabalho terapêutico que você faz, né? Isso. Não é só espiritual, também é terapêutico. Como que funciona uma sessão para essa regressão de vidas passadas? Então, eu tenho um protocolo para atender que ele não é numa sessão, né? Eu não faço regressão de memória e nem costumo dar muitas informações de vidas passadas caso eu visualize por conta própria,
para um consulente numa primeira sessão. Primeiro que eu preciso confiar nele, sentir que ele está entendendo como eu trabalho, porque eu falo para todos, meu compromisso primeiro é com a espiritualidade. Acho que esse caminho se abriu para mim de uma maneira em que se tornou, claro, o meu trabalho, mas ele tem um fundo de despertar aquele espírito que está chegando a mim. Olha, então tem coisa... Deixa eu até fazer um parênteses, eu estava atendendo uma pessoa antes. E quando terminou a parte do relaxamento dele, ele falou assim pra mim: Fernanda, teve um minuto da sua voz que não era mais a sua voz. Ele falou, mas eu não senti isso. Eu não percebi influência nenhuma. Ele escutou. Eu achei isso muito curioso. mas enfim, a gente toca a roda, né? Aí você então, você tenta confiar nas pessoas. Você primeiro quer confiar nas pessoas para depois seguir o processo. Então, geralmente, demora entre quantas sessões, assim? Não tem regra, né? Não tem regra. Confiar talvez seja uma palavra até um pouco forte, mas digamos assim, eu preciso sentir que aquela pessoa, ela tá entendendo que eu tô conseguindo me conectar com ela, né? E tem pessoas que também precisam confiar em mim, porque eu vou te falar uma coisa assim do fundo do meu coração. A regressão de memória é tão difícil que tirar a roupa na frente de uma multidão é fácil. Tá? Eu sei. Isso, tirar a roupa é fácil. Não tô dizendo que é pra galera fazer não, hein? Não é isso. Gente, não tire a roupa, tá? Isso é tentado. Ao pudor, pelo amor de Deus. É o grau de vergonha da gente ao tirar a roupa. É só pra comparar o grau de vergonha que às vezes o espírito tem no que vai ver. Então ele também tem que confiar em mim naquele momento. E é difícil fazer isso. Então a gente precisa ter várias conversas. Então eu faço assim, sei lá, a grosso modo, dependendo da pessoa, se ela não está muito carregada de mágoas desta vida, a gente vai fazer 2, 3 sessões de entrevistas. Ali pela quarta sessão eu vou aplicar a regressão para a vida atual, para a infância, para quando ela era bebê, de colo, para quando estava nascendo, para situações da adolescência, para coisas do tipo assim. Aí depois a gente intercala com mais uma conversa, ou se a pessoa está muito bem, eu já faço a regressão de memória. Mas tem gente que leva 10, 15 sessões para fazer a regressão para vidas passadas, e tem gente que não consegue. Só que tem uma coisa curiosa. Não consegue. Mas não consegue no nível consciente, porque todo mundo lembra. Eu não quero apagar a memória de ninguém, né? Eu quero que a pessoa desperte, pelo contrário. Então, por exemplo, eu tenho alguns consulentes que já tentaram fazer o processo da regressão e não tiveram êxito, porque eles têm bloqueios. Entendi. Traumas profundos, não conseguem lidar com isso. Mas o que acontece? Só para você ver como é um trabalho muito abençoado mesmo. Eles sonham, e são regressões os sonhos. Então eles vão dormir, eles não sabem que vão sonhar, não tem programação, ninguém pediu nem nada para a espiritualidade. E de repente, a pessoa sonha com uma determinada situação, que esse sonho está entre aspas, tá? Aí quando acorda, nossa, mas isso foi uma regressão. Porque aí quando a mente atual da pessoa está dormindo, que está no estado inconsciente, digamos assim, quando dorme mesmo, né? Como um desmaio, digamos assim, quando a gente vai dormir muito cansada, aquela coisa toda, a gente consegue acessar a memória. É uma bênção isso da espiritualidade. Se chama de autorregressão de memória a vidas passadas. Você vai por conta própria. E é aí que eu quero chegar. Quero chegar justamente neste ponto. Você chegou aonde eu estava tentando chegar desde o início. É possível, então, ter uma autorregressão? A própria pessoa chegar nesse nível, né? É possível, sim. E eu vou te falar uma coisa, eu desperto isso um pouco, tá? Oi? Eu desperto um pouco. Por exemplo, eu tenho vários depoimentos de pessoas que ou assistiram um vídeo no meu canal, ou leram o meu livro que conta a minha história, ou foram assistir meu espetáculo na época que a gente estava em cartaz. E aí, daqui a pouco tiveram algum sonho, alguma coisa que foi uma autorregressão. Eu acho que eu trago esse feeling em mim. Mas independente disso, isso que eu tô falando das coisas que eu escuto. Nós estamos numa era, Bruno, em que isso está começando a ser mais comum e vai ficar mais comum ainda no futuro, tá? A nossa sensibilidade espiritual a ponto de despertar em sonhos para a pessoa lembrar o que aconteceu. É uma espécie de desabafo. Entende? Eu vou sair um pouquinho aqui da minha programação para te fazer uma pergunta.
Você acredita em vidas paralelas? Assim, Vida paralela no sentido que a pessoa viver a vida atual, mas ter muito vívida, muito próxima à sua vida passada, assim? Sim, digamos que sim. Acho que eu entendi o que você quis dizer. É porque isso acontece com o anfitrião que vos fala, viu, gente? Olha, hoje eu tô me abrindo. Hoje é uma coisa que eu não faço isso, eu não me abro, assim. Todo mundo sabe que eu sou o cara que só faz perguntas e hoje eu tô falando. Eu não costumo falar nos podcasts. Gosto disso. Porque eu tive uma regressão, uma autorregressão, posso dizer assim, porque eu sempre, como eu te falei, eu sempre fui o louco das vidas passadas. Eu, desde pequeno, sabia que eu não vivi só apenas essa vida. E aí eu sabia que eu tinha vivido várias vezes, e eu queria entender isso, e por não entender e não ter pessoas que me falassem sobre isso, que eu venho de uma família muito católica, apostólica, romana, que pensam que vidas passadas e reencarnação é do diabo, né? Aquelas pessoas tipo Lenço, Sagrado Coração de Jesus, aquelas coisas todas são muito católicos. Então, assim, eu não tive essa base. Mas eu sabia que a vida passada eu tive, não uma só. E eu sei que eu não tive uma, eu tive várias. Assim, eu sinto isso. Eu me sinto uma alma velha. Então, assim, eu acho estranho. E a prova que eu sempre faço para as pessoas eu faço coisas que eu não sei fazer e faço com naturalidade. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz na vida foi desenhar sem saber desenhar. Eu nunca soube desenhar, e aí eu falei, olha, hoje eu vou desenhar, e eu desenhava. Nunca soube cozinhar, olha, hoje eu vou cozinhar, e cozinhava. Gente, eu nunca pintei uma parede na vida, eu pintava. Gente, eu nunca construí nada, e eu construía. E, você fez curso? Não, eu comecei a fazer e lembrei como é que fazia. E eu sempre respondi assim, eu lembrei como fazia. Você faz isso? Pô, como que você faz isso? Eu não sou escultor, né? Nunca fiz uma escultura na vida. E um dia eu falei, eu vou tentar fazer uma escultura. Eu sentei, respirei fundo, lembrei como fazia e fiz. Como é que você fez essa escultura? Não sei. Eu apenas lembrei que eu fazia. Entendi. E aí, é estranho isso, né? E aí, recentemente, eu tive sonhos de uma data até muito específica, né? 1822. E aí, nessa data, eu vi o rosto que eu sempre me via. Todo mundo sabe que eu sou um homem negro, careca. E assim, eu nunca me vi negro, careca. Eu sempre me vi branco, com uma barba razoavelmente grande, com cabelo até nos ombros. Sempre, desde pequeno, eu me vi desse jeito. Aí eu tô assim, por que eu sou negro se eu me vejo branco? Isso não é racismo. Eu me via branco. E assim, não, eu te entendo. É estranho. Não é assim, porque você é racista. Não, assim, eu me via branco. E assim, gente, eu não... que cor que você é? Várias vezes eu falava branco, aí a pessoa olhava pra minha cara assim, como se diz, né? E aí eu tive esse sonho, que não foi sonho, me vi essa pessoa que eu sempre... como que eu posso dizer? Que eu sempre me via, né, nessa pessoa, e aí eu vi que na outra vida, os meus 2 melhores amigos hoje eram os meus irmãos, né? E aí vi até o motivo da minha morte, quem me matou. E a partir do momento disso, eu comecei a ter esse homem, né? Esse branco, e eu não sei o nome dele, eu apenas sei o rosto dele, muito próximo a mim, entendeu? Ele vive, então, hoje, muito ao meu lado. Então, assim, tem hora que eu falo assim, ele faria isso se fosse na época dele, mas eu vou fazer dessa forma. Ele vive paralelamente a mim. Entendi. Isso que eu quero te perguntar. Então, assim, essa vida paralela, você acredita nisso? Eu tive que te dar esse contexto para você entender. Então, por exemplo, tem hora que eu tô andando, aí eu falo assim, não, que se fosse fulano, ele não faria isso. E aí eu sinto que ele está ao meu lado. É como se ele estivesse ao meu lado e não estivesse ao mesmo tempo, porque ele sou eu. Entendi, sim. É uma loucura, né, da minha cabeça, mas... Não é loucura. Isso acontece? Acontece, isso aconteceu comigo.
Aconteceu de maneira sem que eu entendesse no primeiro momento, que é quando... Não é que você ainda é aquela pessoa, o teu passado está vivo, não é isso. É que não houve uma superação. E vou te falar uma coisa, a maioria das pessoas vive sob essa influência, que são resquícios do nosso passado, só que elas não têm esse conhecimento. E isso é uma das coisas... O que você passa é uma das coisas que eu tento proporcionar, não tão a fundo como você. Como você está me passando. Mas isso aconteceu comigo também. Porque você passa a ter uma consciência, Bruno, muito elevada. Então, se você, por exemplo... Só que isso também tem uma responsabilidade. Se, por exemplo, você errar, sabendo da mesma que você errou, da mesma maneira que da outra vida, com aquela consciência que você tinha antes, a maneira que você tinha de pensar antes, como eu dei o exemplo da criança, né, que você olha para trás e a criança você já cresceu, você percebe a diferença da sua infância para a tua atualidade. Então a mesma coisa, só que aí se você erra sabendo disso, a cobrança é maior da espiritualidade para contigo. Porque você sabe. E muitas vezes eu me pego falando como ele falava. Entendi. Eu tô, opa, vamos mudar aqui de assunto, porque não sou eu. Não, mas deixa eu te perguntar. Quando você sente isso, se pega falando como foi, porque você gosta da pessoa que você foi? Ou é um fluxo que você não controla, tipo, é mais forte que você? É algo que eu não controlo. Eu tenho uma admiração muito grande da força que ele tem. Que é algo que eu não vim com nada daquela força. Entende? Entendi. Então, assim, eu acho que se eu tivesse reencarnado dessa vez com 1% da força e autoestima que ele tem, eu já estaria... Eu acho que eu ia ser o cara mais foda desse Brasil, sabe? Mas, assim, eu não sou. 1%, assim, da autoestima, da força e da autoconfiança que ele tinha com ele. Isso você não viveu no me Brasil? veio em nada. Foi. Eu sei a roupa, eu sei a casa. Será que eu tô ou não? Será que eu tô tentando trazer uma justificativa ou não? Mas assim, é uma coisa que eu sei que é verdade, ao mesmo tempo eu não duvido que seja, sabe? Então é algo bem assim, mas... voltando ao nosso podcast. Tô entrando super na tua história. Eu senti que era Brasil. É Brasil. Enquanto você falava, antes de falar que era um senhor de escravos, eu tive a sensação que fosse. E o engraçado, sabe o que é? Que o engraçado é que as coisas acontecem. Eu sei que éramos 3 irmãos. Gente, o podcast hoje não é meu não, tá aí da Fernanda, pelo amor de Deus. Não, continua, eu tô adorando. Eu sei que eram 3 irmãos, e aí eu era o mais velho, né? Hoje o meu melhor amigo era o do meio, e o outro melhor amigo era o mais novo. E aí a gente teve... Eu não lembro da parte anterior, eu lembro só da parte da morte do pai. A mãe já deveria ter morrido, então assim, eu lembro da morte do pai. E aí essa alma, que no caso seria a minha, teve que assumir a fazenda, que era uma plantação de café. E aí eu sei que esse meu irmão do meio, ele cuidava das finanças, ele era muito bom com finança, e o outro, que era o mais novo, ele cuidava da plantação de café. Então ele era mais próximo aos escravos, ele ficava mais junto à lavoura. E hoje, na vida atual, quando a gente se reencontrou, foi assim, algo mágico. Eu olhei pra eles e falei, eu te amo. Do nada. Eu olhei e falei assim, eu te amo. E aí a gente se reencontrou e a amizade, assim, foi uma amizade e eles olharam e conectaram. Hoje, assim, só no olhar a gente conversa, sabe? E aí eu sei que esse meu amigo hoje, né? Não vou falar o nome dele, mas assim, ele hoje ele é muito mais controlado de todos. Então assim, ele sabe controlar o dinheiro dele, ele trabalha freelance, ele sabe ter esse envolvimento financeiro melhor do que eu e do que o outro. E o outro, ele teve que trabalhar em plantação de café. Ele foi colhedor de café, assim, durante uns 4 anos. Inclusive, gente, eu vou ter que falar, esse da plantação de café... Ele é o nosso primeiro entrevistado, o Lucas Araújo, que também é médium. Olha só! É o nosso primeiro entrevistado. Eu sinto que ele é meu irmão de alma.
E aí eu sei que ele, de alguma forma, ele voltou para a plantação de café. E assim, e ele ama café. E quando eu contei para os dois, eu sentei com eles e falei, gente, é isso? Nenhum dos dois duvidaram. Nenhum dos dois. Eles falaram assim, é isso. Nossa, então, que legal. Então, assim, tudo voltou ali dentro daquilo. Mas assim, quando a gente fala sobre regressão, por isso que eu queria... eu saí muito, né? Não, tá ótimo. Veja só, isso que você tá falando, eu tô achando super oportuno, porque essa questão de consciência que você tem, e se ela tá vívida em você, é porque você ainda guarda, você falou que tem uma admiração, perfeito. Então você tem alguma coisa para aprender nessa vida, que na personalidade que existia, de repente você não conseguiu captar. Então você veio diferente, por alguma razão que teria que investigar. Eu não estou falando de perfil físico, eu estou falando nisso que você falou de autoestima e coisas do tipo, enfim, não sei, de força, né? Alguma coisa assim que você falou antes. E provavelmente essa é uma vida que te dá a oportunidade de você buscar isso por si só. Trabalhar alguma coisa que você precisava ter trabalhado que antes não conseguiu. Porque cada vida da gente, a gente aprende alguma coisa nova. Qual é a lição dessa? E o que é que você tem que deixar vívido em você, de livre escolha e consciência como você tem, para te acompanhar nessa vida, assim, deixar vívido? Por exemplo, no meu caso, quando eu... digamos, como é que eu vou explicar isso? Quando eu tomei consciência da Francine, que foi quem eu fui, eu percebi que uma parte de mim odiava ela sem ter consciência, pelo tipo de pessoa que foi. E quando eu tomei consciência da história, eu resgatei tudo que tinha de bonito nela. E eu nunca mais deixei sair de dentro de mim. Porque aquilo sou eu. Faz parte da minha espontaneidade, faz parte da minha essência, né? O que falta também são pessoas que entendam disso e tragam esse conteúdo. Expliquem o que está acontecendo. Como alguém lá atrás comentou, explicou o funcionamento da mediunidade, né? Como o trabalho que Allan Kardec fez. Cada um, na história, no seu mundinho, na sua cidade, ou no seu país, ou no mundo, não importa, mas vai trazer, compartilhar a experiência, e com essa experiência você vai conseguir criar um caminho para ajudar quem está passando por essa confusão. Só para você ter noção, quando aconteceu a minha história na minha adolescência, quando ela veio à tona e tudo que eu passei em decorrência disso, que foi muito ruim, eu tive a ajuda de mentores espirituais, de entidades que me auxiliaram. Foi muito difícil. E depois de um tempo, eu comecei a fazer regressão nos meus amigos, porque eu tive autorregressão, e depois eu comecei a fazer regressão nos meus amigos. E hoje, depois de 20 anos, mais de 20 anos desde que tudo começou, eu consigo entender o caminho que Deus criou na minha vida para que eu hoje estivesse aqui falando contigo, por exemplo. E sei que vão ter pessoas que vão escutar e que de repente passam por distúrbios, digamos assim, confusões, né? Porque não estão se entendendo. Quantos relatos eu escuto de pessoas que convivem com familiares, com pai, com mãe, e não consegue abraçar. E não é porque não teve esse amor às vezes da infância, é porque tem uma resistência, porque o corpo repele. E a pessoa fica se sentindo muito mal. Como eu posso não gostar do meu pai? Como eu posso não gostar da minha mãe, se a gente tem que gostar de pai e mãe? Então é difícil. A resposta está no espírito. Por isso que é muito bom o que você está falando, porque você tem algo muito raro também, que, como eu disse antes, vai vir, as próximas gerações virão com isso cada vez mais à flor da pele. E se a gente não tiver um estudo, não deixar alguma coisa, né, quem já lida com isso, que não sou só eu, outras pessoas, dá um caminho, a pessoa, se ela não souber o que está acontecendo lá na frente, ela vai pirar. Entende o que eu quero dizer? E é muito legal isso, porque a gente traz, a gente sabe e ao mesmo tempo a gente fala, ai, será? É o grande será, ou será, gente, que acaba com a gente. E assim, todo mundo sabe, igual, volto a falar, não costumo falar de mim aqui, nem no episódio do anfitrião, né, que eu falei sobre a minha vida, eu relatei tudo isso, mas eu acho que é uma construção, né? A gente vai passando por etapas e agora eu fui autorizado a falar, talvez, né?
Talvez, assim, nessa espontaneidade, nada mais foi do que uma autorização, porque Exatamente. talvez é uma forma também de ajudar quem está nos escutando. Então, você que está nos escutando aqui pelo Spotify, pelo YouTube, se está vivendo a mesma coisa, sabe que você não está sozinho. Vai procurar ajuda, procura a Fernanda. Ela está aqui, ela ajuda as pessoas. Então, assim, você não está sozinho, você não está maluco, você não está doido. Assim como o seu anfitrião passou, assim como a Fernanda passou. Isso é normal, isso é da alma, isso é do espírito. E assim, o engraçado é que quando eu te perguntei isso, que eu falei que eu sairia, né, do nosso time normal, é porque realmente eu sinto essa duplicidade. A partir do momento que eu lembrei desse rapaz, né, que eu não consigo lembrar do nome de jeito nenhum, mas que eu lembrei do rapaz, que eu lembrei da data, eu lembro, sabe como que eu lembrei da data? Pela moeda. Ele tinha uma moeda na mão, e aí eu lembro de ver a moeda, e a moeda tinha a data 1822. Então, assim, eu lembro de... e o engraçado que, assim, agora, por exemplo, se eu me concentrar, fechar os olhos, respirar fundo, eu consigo acessá-lo muito rapidamente, assim, sem problema nenhum, eu acesso. Eu consigo sentir cheiro, eu consigo sentir textura, eu consigo sentir o calor dele, eu consigo sentir o coração dele batendo, eu consigo sentir a respiração que ele tem, entende? Então, assim, é algo assim que eu tô ficando louco? Não, mas eu, assim, muito rapidamente eu consigo sentir. E aí eu consigo entender, assim, ele... E aí eu venho o oposto, né? Então, assim, eu venho tudo aquilo que ele repelia. Eu vim hoje negro, que era o que ele cuidava. Eu vim hoje com uma baixa autoestima, que era talvez o que ele fazia as outras pessoas subordinadas a ele a sentir. Então, assim, eu acho que eu sinto que eu vim dessa vez para pagar as maldades que ele fez. E eu sinto isso vivo, mas ao mesmo tempo eu não acredito que é isso, porque eu sei que ele tem um coração bom. E é diferente, né? Aquele negócio é o vilão que a gente ama. É esquisito, né? Mas é isso mesmo, é tipo um resgate. Você sentiu a necessidade, né? Na sua pele, digamos assim, você sentiu a necessidade espiritual de passar na pele aquilo que de repente outros sofreram próximo a você, que de repente você não foi tão sensível naquele tempo. E quando a gente fala sobre missões, né, regressões, como que fica essa questão que a gente está vivendo tão infelizmente, né, tão próximo da gente, que é a guerra? Como que é a reencarnação? Como que essa vivência na guerra? Isso é um plano espiritual? Isso realmente é um desencarne coletivo? Isso já estava previsto? Como que a espiritualidade vê a guerra, essas mortes em massa, muitas vezes violentas? Como que você vê isso, Fernanda? Então, assim, lembrando que, a grosso modo, assim, biblicamente falando, né, isso está dito que muitas guerras existiriam. E existe uma certa ação kármica, para não usar a palavra maldição, porque muita gente usa isso. Eu acho ela um pouco pesada, mas não deixa de ser também na terra do Oriente Médio, no que eles entendem como Terra Santa. A grande briga de poder que sempre existiu e que existia antes de Cristo, existe e vai continuar existindo por muito tempo. Eu acredito que ali tenha uma espécie de matéria mais densa, os espíritos mais teimosos, os espíritos mais orgulhosos. Eles não conseguem se desvincular do ódio, eles não conseguem se perdoar, eles não conseguem perdoar o outro. Essa disputa de poder, ou a disputa de território, ou a disputa por religião, é puro ego. É o que acontece. Então, uma hora é um que começa, outra hora é o outro, e vem e vai, vem e vai. Mas se você for pensar em termos de eternidade, digamos assim, desde o princípio, do princípio que isso acontece, muitos ainda são os mesmos, tá? Os mesmos espíritos que encarnam, reencarnam, desencarnam e não conseguem quebrar o ciclo. No mesmo lugar? Alguns são os mesmos. Então, por exemplo, muito dessas mortes que aconteceram agora já pode ter sido mortes que aconteceram em outras guerras, no mesmo lugar? Exatamente. Eles não conseguem. É como se estivessem dentro de um labirinto, eles não acham a saída.
Mas a saída é que eles olham muito para fora. Cada um que tá ali, eles olham muito para fora. Não, eu tô estudando 3 desses líderes do Hamas, por exemplo, que tá em pauta aqui de estudo, e te digo que um deles ali, ele tá nessa terra há tanto tempo, meu Deus, ele não sai. Ou não são todos, assim, porque eu preciso, né, para estudar alguém, eu levo um tempo enorme, e eu preciso ter foto, preciso ver o olho da pessoa, e esperar que a espiritualidade me abra o campo de visão para entender. Mas um deles é extremamente vingativo, muito perverso do que eu pude ver, né, até agora. E é isso, eles estão ali num ciclo que não termina, e o problema é que a própria cultura, a sociedade em si, né, não sai dali, eles não conseguem criar leis que modifiquem. Imagine se no Brasil a mulher não pudesse trabalhar. A gente não conseguiria ter evoluído. E os espíritos que vibram numa densidade diferente dessa não poderiam reencarnar no Brasil, porque teriam que ir para um lugar mais apropriado, ou em outras palavras, mais merecido, mas é de acordo com a nossa vibração, de acordo com a nossa energia e também de acordo com o nosso merecimento. Então o que acontece é que às vezes eles não conseguem sair dali, eles não conseguem enxergar que existe um mundo diferente daquele. O espírito, eu não tô falando das pessoas, sabe? Por isso se sofre tanto, é um sofrimento que eles se autoprovocam. É algo ali que está enraizado, né? É Exatamente. Algo que tá. A gente é de se pensar. Nossa. E, por exemplo, a guerra, né? É algo que é produzida, né? Pelas mãos do homem. É algo que é produzido, pensado e feito. É diferente, né, do que acontece, como aconteceu em Santa Catarina, São Paulo, agora que são as nossas tragédias naturais, né? Vendavais, chuva, deslizamento, essas coisas. Tem uma diferença entre essas mortes na guerra e as mortes em desastres e tragédias naturais? Tem diferença no sentido de peso espiritual, por exemplo, assim, muitas tragédias naturais podem parecer, nossa, é a natureza se vingando, é o mar tomando o que é seu, tem pessoas que falam isso. Mas na verdade, não se deveria olhar muito por esse lado, não. A gente tem que respeitar a natureza, mas muito disso também é retorno do que o próprio homem fez à Terra. A gente nunca que palavra usar? Saudar, acho que é isso. A gente nunca saudou a Terra. Eu não sei até que ponto cada pessoa é grata ao planeta, a todos e olha os que recursos. Legal, todas as bruxas, todas as tarólogas, todos os médios que passaram aqui falaram exatamente isso, que as pessoas esqueceram da Terra, do planeta, do ar, do fogo, da água, do céu, que é uma consequência, porque antigamente quem fazia isso era a religião mãe, né? Com o patriarcado, com essa religião machista, tudo que se envolve terra, natureza, os nossos elementais, se tornou errado, se tornou maligno, né? Então, eu acho, será que foi aí que a gente errou? Eu acho que sim, é a própria ganância, né? Porque eles encontraram os recursos naturais e não respeitaram a terra, e também não respeitam nem a si, não respeitam o outro, não respeitam suas famílias. Eu acho que a gente não entende nem o que é família ainda, porque há muito para se evoluir no que significa amar o próximo como a si mesmo, a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E a gente entende amor ainda como controle, como um apego, e a gente acha que a natureza é isso. E a gente não entende o que é ser livre, a liberdade de você ser, a liberdade de você estar, a liberdade de você pensar e respeitar no outro o direito que ele também tem de ser livre. Então, eu acho que tudo isso é muito reflexo da nossa própria ignorância. Uma vez eu perguntei ao Philip, que é o nosso mentor espiritual, a opinião dele sobre a guerra. E parece, não é uma resposta grandiosa, mas é a coisa mais certa que tem. Ele respondeu assim: o maior ato de ignorância do homem, do ser humano. É onde ele consegue comprovar que ele não tem inteligência nenhuma diante da vida. É o ato da guerra.
É você criar uma arma para matar o outro. Entendi. Aí, na próxima vida, você vai estar lá no lugar do outro. A verdade é essa. Já criou algo sabendo que ia causar destruição, né? E deixa eu te perguntar, essas pessoas que morrem na guerra, né? Muitas vezes, assim, por exemplo, igual agora, né? A gente infelizmente está sendo bombardeado todos os dias com notícias de várias crianças, muitos até praticamente quase recém-nascidas mortas, né? Jovens, pessoas, aqueles adolescentes da rave, né, que foram atingidos e tudo mais, pessoal dos hospitais. Essas almas, elas já vão para um tratamento espiritual ou muitas delas ainda também são encaminhadas para o umbral? No caso de crianças, elas não vão para o umbral. A criança não vai para o umbral? Não, a criança não. Se existe criança que vai para o umbral, eu desconheço, não vou te mentir, mas até onde eu sei não. Porque a criança depende muito não é tanto da idade, né? Porque a gente vai olhar a criança, mas a gente não sabe o espírito que está ali, que necessidade ele tem. Mas eu te digo que se a consciência do espírito não foi despertada, vamos supor que seja um espírito muito maldoso, muito cruel, no corpo de uma criança que está desencarnando na guerra, de uma criança que está até 1 ano de idade. Essa criança ainda ela não conseguiu despertar nela o espírito. É como se ele tivesse adormecido. Ele não tem muita mínima consciência do que acontece. Então ele não vai para o umbral. Ele vai ser socorrido, vai para hospitais. E ali ele fica enquanto a energia dele conseguir ficar ali. Porque dependendo do caso, ele volta a uma forma mais parecida com a vida que ele teve antes de ser essa criança. Tem que ver se ele, por essência, por espontaneidade, gosta do sangue, sente ódio, ou se ele sente medo, e o nível que isso está. Mas isso é uma coisa que a olho humano a gente não identifica, né? Então os mentores, eles intervêm. E é que essa energia vai dar o encaminhamento. Mas independente, por mais que seja cruel, mesmo em fase adulta, por mais cruel que seja aquela pessoa, ele vai ter alguém por ele. Deus está por todos. Então vai chegar alguém, vai estender a mão, vai perguntar, vamos mudar, tem um outro caminho, vai mostrar uma luz. O que acontece é que eles não querem ver. Muitos, né? Tem quem queira, óbvio, graças a Deus. Mas tem aquele que não quer ver, que não olha, que acha besteira, ou que muitas vezes que a pessoa está tão negativa que ela não enxerga a luz. Ela está tão na escuridão que qualquer faísquinha de luz parece que a cega. Mas faz parte do processo. Uma hora ele vai ceder. Uma hora ele vai entender. Fernanda, qual seria... Você já teve alguma visão mediúnica de como vai ser essa nossa virada de ano, esse início de 2024? Você já tem mais ou menos assim uma resposta espiritual do que a gente pode esperar ou não? Ou você ainda não conseguiu sentir nada? Eu não costumo, Bruno, fazer previsão. Eu não tenho muito olhar do futuro. Quando ele vem é porque alguém está querendo que eu veja. Então eu não caminho muito por esse lado. Eu não costumo fazer isso. E na verdade eu não gosto. Em mim, eu não gosto de ver meu futuro, eu não gosto de ver muita coisa. Eu já vi algumas coisas e eu fico assim, eu não quero mais ver, não. Aí eu acho que eu travo. Não quero ver, não precisa mostrar, não quero, não precisa. Não, eu gosto, sabe o que eu gosto de viver um dia de cada vez. Isso me dá muita paz, muita tranquilidade. Mas assim, algumas coisas eu sei. Por exemplo, sei que vamos ter mais uma pandemia. Não sei quando. Sei que ela vem pior do que a que passou. Engraçado, eu sinto isso também. Eu sinto que a gente vai passar de novo por um processo de... E alguns convidados que passaram aqui também disseram que sentem essa nova turbulência, que a Covid foi apenas um ensaio. Isso e assim, ó, dependendo de como for, eu vou falar, eu nunca falei no meu canal, vou falar aqui pra ti. Pode correr, não tô falando que vai, né, mas pode acontecer de ter uma nova turbulência ou o início de uma nova praga no ar, digamos assim,
quando essas duas guerras, que são mais icônicas, quero dizer, que é a da Rússia, mas sobretudo a de Israel, cessar. Digamos que o que vai ficar no ar em consequência disso, não sei quanto tempo isso vai durar, vai resultar numa nova praga. Essas duas guerras podem, no final delas, resumir uma praga em algo... digamos assim, a consequência dessas guerras pode gerar uma nova praga que vai gerar uma nova pandemia. Há um risco, porque assim, quando estouraram essas guerras aí, digamos, da Ucrânia com a Rússia, que já foi um grande problema, e essa de agora, vê se você não concorda comigo. Parece que ninguém aprendeu nada com a pandemia. Não, as pessoas estão vivendo até pior do que antes. Exatamente. Pior do que antes. Então, assim, você é vê as pessoas fazendo coisas que prometeram há menos de um ano atrás nunca mais fazer. E isso, assim, é assustador. É o nível de consciência baixo, porque não há valor na vida, né? Então, e as mortes da pandemia, você acha que foi um resgate? Essas mortes no mundo inteiro. Eu acho que houve uma mistura de muita necessidade de desencarne coletivo. Eu acho que ela foi uma oportunidade, digamos assim, para alguns espíritos fazerem uma limpeza mais densa. Quando esse tipo de coisa acontece, a literatura espírita pelo menos traz um pouco de... como é que eu vou explicar isso? A gente evolui num período, sei lá, de um ano de pandemia, mais ou menos uns 40 anos de vida. Então, isso para alguns espíritos, para quem soube aproveitar. E será que talvez essa sensação de uma nova, não vamos dizer pandemia, né? De uma nova, de um novo acontecimento, assim, você acha que é para mostrar e ver realmente quem está preparado, quem se preparou, quem entendeu e quem ali está perdido ainda e não sabe? Você acha que pode ser mais uma peneirada, assim? Pode ser que seja uma peneirada. Eu ainda acho que isso é uma espécie de choque. É assim que eu vejo. É um choque. É tipo assim, sabe quando, vamos falar de uma maneira ilustrativa mais tranquila, você acordou pela manhã, você foi trabalhar, você tropeçou. Aí você atravessou a rua, na outra esquina você tropeçou. Você subiu a escada para chegar na sala do seu escritório, você tropeçou. Você deu uns 3, 4 tropeços no mesmo dia. Gente, se você não parar para se perguntar por que isso está acontecendo com você, tem alguma coisa errada com você. Você tem que se perguntar por que você está naquele ciclo repetitivo. Então o choque, muitas vezes ele vem para dar esse... Ei, acorda! Vamos lá! É isso, é uma espécie de... E é isso que a gente não entendeu na pandemia. A gente estava vivendo o futuro, a gente vivia o futuro, né? E a pandemia veio para te pôr pro presente. Opa, não viva nem o futuro, nem o passado. Você vive agora, o que você tem à mão. Exatamente isso. Provaram que continuam insensíveis e não valorizam o dito presente, né? Para as pessoas... Gente, isso é o mínimo do que ela faz no canal dela. O canal dela tem muita explicação. Tanto no canal, no YouTube que ela tem, quanto no Instagram. Ela passa muita informação, muita coisa legal. Fernanda, para as pessoas te encontrarem lá nas redes sociais, como que elas podem fazer? Olha, tanto no Instagram quanto no YouTube, que a galera tá super convidada para conhecer, é só digitar Fernanda Roosevelt. Não precisa colocar acento, não. Com 2 E's, porque pode ficar um pouquinho complicado, né? Fernanda Roosevelt, você vai escrever, na verdade. E você vai achar, é facinho de encontrar o meu Instagram, o meu YouTube. Eu sou super acessível, faço lives com frequência. Tenho a programação de, nas quartas-feiras à noite, ali pelas 20 horas, fazer live, que eu faço a consulta espiritual com o pessoal, ajudo, respondo algumas perguntas, explico. Isso no YouTube. No Instagram, às vezes também faço, quando tem tempo. E quero fazer uma propaganda aqui, se você me permite, para o pessoal conhecer o meu livro também. Claro, pode olha, fazer. Já que a gente está falando de vidas passadas, o livro é uma história de vidas passadas, é o título dele. Tem a versão física do livro, que a pessoa pode receber em casa autografado, se ela quiser. É ela só entrar em contato no Instagram pelo direct ali.
E tem ele a versão virtual também na Amazon, que eles podem estar adquirindo. Tá? E eu convido todo mundo para conhecer meu trabalho, para debater. É porque assim, né, Bruno? É um conteúdo vasto. Tem muita coisa, muita sensibilidade, são muitas histórias. Então, assim, nunca é num vídeo que você vai tomar conhecimento de todas as coisas. Eu acho que o mundo espiritual, ele é um mundo que está se abrindo cada vez mais. Gosto de falar que ninguém é dono de verdade nenhuma, eu não sou dona de verdade nenhuma, mas eu amo compartilhar a experiência, amo conhecer as experiências das pessoas, gosto muito de gente, gosto de conversar. Então, gosto quando a pessoa se chega e se abre nesse sentido também, né, de trazer esse mundo espiritual e perceber que ela não está sozinha no mundo, tanto se for uma questão mediúnica, quanto se for uma questão que envolve memória ou conflitos de vida presente, que tem a sua raiz em alguma vida passada. E não é porque a vida passada importa, nunca é viver o passado, é ver quanto do passado você ainda não superou, o quanto daquele teu passado ainda está em você, o quanto você de repente está sendo teimoso, que não enxerga que você tem que mudar, né? Você tem uma proposta, digamos assim, meio que antipatriarcal, né? Tem uma coisa de, não sei se foi essa palavra que você usou antes, mas questionando algumas coisas. Isso é uma coisa que eu também faço, no sentido de por que tem que ser assim e pronto? Por que a gente não pode perguntar? Por que não pode ir a fundo? Por que aquilo que eu sinto está errado? Por que me condenam? Por causa disso, por causa daquilo? Por que eu não posso viver sendo quem eu sou? Por que querem sempre cortar as nossas asas? Por que a necessidade de tanto controle? Se somos livres, se Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Eu acho que é nesse sentido. E ninguém consegue estar em lugar nenhum se você não é. Ninguém consegue estar quando não é. Então a gente só está pleno, vivendo o nosso presente, quando a gente é quem a gente tem que ser. E muitos estão desencontrados. Muitos não sabem que caminho tem, para onde ir, o que gosta ou o que desgosta, se eu devo fazer essa faculdade, se eu devo fazer aquele curso, se eu devo mudar de cidade. Não consegue ter uma certeza na vida, não tem certeza, às vezes nem se ama o seu parceiro ou a sua parceira. Então isso são reflexos de uma grande dúvida interna que gera ansiedade, que pode gerar depressão, que gera vários tormentos psicoemocionais que na verdade estão enraizados naquele espírito, porque o espírito é muito distante da sua essência. Então o trabalho que eu faço no YouTube, fora a terapia, digamos assim, que sempre uma pessoa, um atendimento, né, mas digamos assim, no coletivo, é tentar trazer essa luz, tentar despertar as pessoas para a sua essência, sem ter medo. Uma pessoa que recebe um chamado da espiritualidade e nega, ela está negando a Deus, porque a espiritualidade é a casa de Deus. Então, por quê? Porque está escrito diferente num livro aqui, ou que seja na Bíblia, ou porque você foi ensinado a pensar de uma maneira que de repente pode estar completamente errada. Porque a Bíblia, por exemplo, foi escrita por mãos humanas. E o que você sente é inferior? Então acho que requer muito mergulho, né? Muito mergulho interno na nossa vida. E essa é a proposta. Acho que eu falei muito agora. Não, muito bom. E por falar nisso, a gente convido a voltar em outros episódios, porque a gente tem muita coisa para falar. Eu acho que, como você mesmo disse, entender esse universo, entender esse conceito, não se explica em um vídeo, em um áudio, não. Isso é uma vivência, né? É no dia a dia, cada hora ali. Convido vocês a conhecerem o trabalho dela lá no Instagram, no WhatsApp. Os livros também são muito interessantes. Mas assim, convido você a voltar aqui na Sociedade Paranormal para. Mas é claro. Para ajudar as pessoas e continuar com esse papo. Porque eu tenho mais 50 perguntas aqui que eu não consigo te fazer hoje. Oh, meu Deus do céu, porque eu fui falar demais aí, ó. Quem fala demais perde as perguntas. Não, a gente marca com certeza. Põe na agenda, me avisa e a gente faz outros programas. Nossa, super gostei. Gostei muito de você, viu? Só escutando sua voz. Eu adorei também. Você é maravilhosa. Adorei você. Você já tá mais que já pode fazer parte da família. Sociedade Paranormal já pode voltar quando você quiser. Fala assim, Bruno, hoje eu quero falar sobre isso. Então vem. Hoje esse Top, com certeza. Fernanda, você tem algum recado para deixar para os nossos ouvintes hoje? Tem que me preparar para recado, hein? Vamos deixar firme nesse momento. Olha,
Mas eu acho que, enquanto essa frase que eu falei agora há pouco, eu vou repeti-la, porque foi algo que, enquanto você falava antes, eu vim aqui na minha agenda e anotei. Ninguém consegue estar quando não se é. Não sei se isso veio de mim não, tá? Porque eu achei ela meio profunda. Ninguém consegue estar quando não se é. Para a gente estar presente no nosso presente, a gente precisa ser quem a gente nasceu para ser. Acho que essa é a mensagem que fica hoje, e é a mensagem da minha vida, porque toda a espiritualidade que se abriu para mim, ela me fez com que eu me encontrasse e não que eu me afastasse. E quanto mais eu me encontrei, mais eu cheguei a Deus. E esse é o caminho para mim. Acho que essa é a mensagem. Que coisa linda, eu me emocionei aqui agora. Ai, gente, isso, né? que episódio foi esse? que 6 meses foi esse? Gente, não tinha uma pessoa melhor para lançar essa nova fase, esse novo momento do Sociedade Paranormal. Eu sabia que tinha que ser você, Fernanda. Eu não, né? Deus, quem me fala são a espiritualidade, mas assim, eu estou... Para começar, primeiro eu pensei que você nem notaria a gente. Quando você notou, foi uma alegria tão grande. Eu falei, gente, é a Fernanda que vai ser a primeira... eu sempre... Eu te falo que eu trabalho aqui com uma autoestima baixa, né? Baixa mesmo, assim. Mas... é algo que eu tenho que crescer ainda um pouquinho mais, mas assim, confesso que estou assim em êxtase com esse papo que a gente teve aqui hoje. Tenho certeza que as pessoas também estão ligadinhas, estão assim apaixonadas com a conversa, e eu já posso, então, já que você aceitou, né, voltar na Sociedade, gente, vou fazer o seguinte: se você está nos escutando até aqui, muito obrigada. Tem uma proposta a fazer para vocês, que já correm lá no nosso Instagram, no Sócio Paranormal. Vai lá na nossa caixinha no direct, não precisa abrir, não vou abrir não, você já vai lá no nosso direct, manda perguntas para Fernanda, perguntas, dúvidas, alguma coisa, já manda agora, vai lá no nosso direct, tá? Já manda, nós vamos guardar todas as perguntas que vocês fizerem pra gente e pra Fernanda. E quando a Fernanda voltar, eu vou ler as melhores perguntas. Claro que vai vir perguntas repetidas, né? Então, assim, eu vou ler as perguntas aqui, porque eu tenho certeza que, da mesma forma que ela me deixou em êxtase, que ela vai deixar você mais com êxtase quando você tiver a sua pergunta lida. Então, já corre lá no nosso Instagram, já segue a Fernanda no dela, e já corre lá e já manda pra gente a pergunta, porque a gente faz aqui no próxima vez que a Fernanda voltar. Pode ser, Fernanda? Claro que pode. Corre, acho gente. Que vai ficar legal a gente entender a dúvida dos ouvintes, né? Claro. Com toda certeza. Excelente ideia essa sua. Ai, gente. Não, e assim, quando eu falei assim, Fernanda, tem algum recadinho? É meio tenso pedir recado pra médium, viu? Eu fiquei aqui apertado. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Né? Pedir recado pra médium geralmente é um risco, né? Mas essa frase realmente, gente, eu nunca tinha pensado, cogitado ela veio aqui pra mim enquanto você tava falando, e eu falei assim, então eu tenho que falar agora. É agora. Gente, que delícia, Fernanda. Mais uma vez, gratidão. Parabéns pela essa missão linda que você tem, pelo trabalho lindo que você efetua todos os dias. Você é maravilhosa, eu já te falei isso, mas vou falar de novo. Maravilhosa. E assim, estamos assim de portas abertas, a Sociedade está de portas abertas para o que você quiser e o que você precisar, nós estamos aqui. Gratidão mais uma vez. Imagina. E a gente está muito feliz mesmo de ter você aqui hoje, nesse dia tão especial, que é o nosso, podemos dizer, o nosso recomeço, né? 6 meses já passamos a experiência, então começamos agora rumo mais 6 meses de conhecimento, e eu acho que hoje a gente teve muito conhecimento. Eu principalmente tive, né? Com certeza, Bruna, olha só, muito grata mesmo, eu adorei participar, eu já adorei você, já adorei sua mentora, e que deve ter mais de uma aí com você, eu só senti que você tem presenças, viu? Será que é mais de uma? Eu acho que tem mais de uma pessoa com você, eu sinto uma presença de pelo menos 3, mas tem uma de frente, hein? Uma de frente.
Eu senti. Olha, eu arrepiei, ó, arrepiei. Ai, Jesus, eu arrepiei. Ai, eu arrepiei. Olha Engraçado, não, assim, eu chamo de amiga, mas tem hora que eu sinto uma presença masculina, isso eu sinto. Uhum. Mas aí eu falo assim, antes eu chamava de ele, ela, agora, mas assim, aí eu aprendi que é amiga, né? Então, no seu nome. Mas eu arrepiei aqui na hora que você falou das presenças e me deu um arrepião aqui. Mas então pode marcar, viu, Bruno? Muito obrigada. Olha, um excelente programa, uma excelente fase para você aí. Que cresça muito, 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 muita prosperidade para você em tudo que você estiver fazendo. Gratidão pelo convite. Ai, pra você também, eu te adorei. Gente, volta todo dia. Eu acho que a gente tem que fazer a apresentação junto. Né? Não, eu adorei, gente. Adorei. E se você gostou também, gente, não esqueça de deixar as suas 5 estrelas aqui no Spotify. Lá no YouTube, não esqueça de ativar o sininho, ativar as notificações e mandar pra todo mundo. Você já viu que eu não sou blogueirinho, né? Eu sempre erro as palavras assim do YouTube. Nunca sei se é seguir, encaminhar, não sei. No YouTube Eles você entendem. faz o que você sempre fez, que assim, a pessoa que é cringe, entendeu? E no Instagram, siga a Fernanda, mande pra todo mundo, mande pra quem você gosta, pra quem você não gosta, mande pra quem é chato, porque talvez a pessoa precise escutar esse áudio de hoje e a gente vai ficar muito feliz. E o Sociedade Paranormal vai ficando por aqui com esse episódio maravilhoso, mas eu te espero na semana que vem, na quinta-feira que vem, às 20 horas, com mais um episódio incrível com um convidado para me ajudar a desmistificar os mistérios da nossa sociedade, assim como foi hoje. Fernanda, gratidão, um beijo para você que está aqui com a gente até agora. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, gente! Tchau, obrigada.